Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana. Nesta aula, nós vamos estudar produtos internos, norma, distância e ângulo. Então, vamos começar. Um produto interno é uma função definida no espaço vetorial, com a qual nós vamos definir o comprimento, ou norma, a distância e o ângulo. Com o ângulo, nós vamos trabalhar o conceito de ortogonalidade. Então, vamos ver o que é um produto interno. Veja só, nós temos um espaço vetorial, nós estamos considerando nossos espaços vetoriais reais porque aquele escalar k da multiplicação do vetor por escalar é um escalar real. Então, nós vamos ter uma função que vai pegar dois vetores no espaço vetorial. Então, nós vamos denotar aqui nesta lei de formação V, cartesiano V, e nós vamos levar em um valor real. A imagem vai ser um número, certo? Então, a função vai associar dois vetores ao número que nós vamos usar essa notação aqui para ilustrar, f de uv. Então, f de uv, quando você tiver uma fórmula para essa função, aqui vai estar igual, por exemplo, igual a u mais v, igual a u escalar v, certo? Certo. Esta função, ela vai ganhar o nome de produto interno se alguns axiomas forem satisfeitos, que são esses aqui. Então, olha só, tem que valer f de uv é igual a f de vu, essa propriedade se chama simetria. Tem que valer f de u mais v, vírgula w, tem que ser igual a f de uw mais f de vw. Aqui nós temos a aditividade. Em seguida, nós temos f de kuv é k f de uv. Aqui nós temos a homogeneidade. E, por fim, nós temos f de vv, ou seja, o produto interno do vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero, sendo zero apenas quando o v coincidir com o vetor nulo, certo? Então, aqui nós temos uma função que vai ganhar o nome de produto interno apenas se essas quatro propriedades ou axiomas forem satisfeitos. O produto interno, pessoal, em muitos livros, ele é denotado com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui à esquerda e à direita, e o U e V dentro. Para se tornar mais simples e vocês associarem realmente com função, que são coisas que vocês já estudaram, eu escrevi essas notas de aulas aqui utilizando o F, exatamente para você ficar relacionando com função que você já estudou, função de uma variável, né? Então, olha só o primeiro exemplo que nós temos. Sejam U e V vetores no Rn, lembrando que se esse n aqui for 2, você vai ter com duas coordenadas. Se esse n for 3, você terá 3 coordenadas. Então, a função definida dessa forma aqui, vamos entender isso aqui? Olha, ele pega as coordenadas correspondentes, multiplica e soma. Então, ele soma a multiplicação das coordenadas correspondentes. Esse aqui é o produto interno mais simples, clássico que a gente tem no Rn. Ele é chamado de produto interno euclidiano ou produto escalar, que vocês já estudaram lá em vetores e geometria analítica, né? No R2 e no R3. O produto interno euclidiano, quando vocês estudaram lá em geometria analítica, vocês denotaram com esse pontinho aqui entre eles. Então, essa função aqui, ó, f de u, vírgula v, você pode escrever simplesmente o pontinho v, que quando a gente escrever isso aqui, já vai ser a função produto escalar, que é essa daqui, que é um produto interno euclidiano no Rn. Outro produto interno que nós temos no Rn é o produto interno euclidiano ponderado. É aquele que, além de você somar as multiplicações das coordenadas correspondentes, quer dizer, além de você multiplicar as coordenadas correspondentes, você vai multiplicar cada produto obtido por um peso, por um número, por um escalar. Então, olha só, o 1v1 foi multiplicado por w1, o 2v2 foi multiplicado por w2, o nvn foi multiplicado por wn.
Vamos dar aqui um exemplo que vocês possam relacionar com esse produto interno euclidiano ponderado. Por exemplo, o cálculo da média de uma universidade, onde cada unidade tem um peso diferente. Então, suponha que a unidade 1 tem um peso W1, a unidade 2 tem um peso W2 e a unidade 3 tem um peso W3. E aí, esses pesos vão estar relacionados aqui com esses Ws, certo? Aqui nós temos, olha, um exemplo onde nós queremos mostrar que a função dada, que é um produto interno euclidiano ponderado, é de fato um produto interno, certo? Então, para mostrar esse fato, nós vamos ter que avaliar, checar cada axioma da definição. Então, vamos lá, olha só. Nós temos que verificar os 4 axiomas. Então, a função está aqui. Notem, para cada U e V com as coordenadas, 2 coordenadas, nós temos que seguir essa fórmula, que é a função, é a lei de formação. Então, o primeiro axioma tem que verificar que f de uv é igual a f de vu. Então, olha só, f de vu tá aqui. Então, f de uv, então nós temos, pela lei de formação aqui, 3u1v1 mais 2u2v2. O f de vu, o v começa primeiro, começa com v. Então, é 3v1u1 mais 2v2u2. Aqui tá pequeno, né, pra vocês enxergarem. Deixa eu aumentar um pouquinho. 3u2v2. Aí, continuando nessa mesma função aqui, notem que cada parcela é operação com números reais. Então, o V1U1 é o mesmo que o 1V1. Da mesma forma, o 2V2U2 é o mesmo que o 2V2. Porém, essa expressão aqui é o F de UV. Então, você já acaba de mostrar aqui, que F de VU é igual a F de UV. A gente poderia ter feito isso utilizando esse primeiro desenvolvimento que a gente fez aqui. Faz o F de UV, chegou nessa expressão. Aqui você já começa a argumentar, começa já a colocar mais implicações aqui, que é igual o 3U1V1 é o mesmo que 3U2V1U1. 2U2V2 é o mesmo que 2V2U2. E essa expressão que você chega, que é essa, é o F de VU. Vamos fazer essa ideia com as outras. Olha só, o próximo axioma, queremos mostrar que F de U mais VW é igual a F de UW mais VW. Então, vamos desenvolver, Aqui, como tem operações na primeira coordenada, eu coloquei os vetores, eu escrevi as coordenadas dos vetores, para a gente já fazer a operação aqui dentro da lei de formação da função. Então, o 1, o 2 mais V1, V2 é o 1, V1, vírgula, o 2, V2. Agora, eu tenho um vetor só na primeira coordenada. A segunda coordenada é o W de W1, W2. Pronto. Então, aqui na lei de formação, entendam, primeira coordenada, que é o 1, V1, o 2. Segunda coordenada, V1, V2. E elas estão sendo usadas aqui. Então, a função vai ser 3 vezes primeira coordenada vezes segunda coordenada. Vezes primeira coordenada do segundo vetor. O 1V1 é primeira coordenada do primeiro vetor, primeira coordenada do segundo vetor. Então, nós vamos ter 3 vezes primeira coordenada do primeiro vetor vezes primeira coordenada do segundo vetor. Então, tá aqui. Mais 2 vezes segunda coordenada do primeiro vetor, segunda coordenada do segundo vetor. Então, mais 2 vezes segunda coordenada do primeiro vetor, vezes segunda coordenada do segundo vetor. Pronto. Agora que nós já temos a função, a imagem da função, notem que você está agora com operações com números reais, não tem mais coordenadas aqui. Agora isso aqui é um número real. É a operação com as coordenadas dos vetores que estão sendo utilizados. Então, faça essas multiplicações todas aqui, Então, 3U1W1, 3V1W1. 2U2W2, 2V2W2.
Agora, vamos agrupar esta expressão com o intuito da gente chegar em f de uw, f de vw. Você tem que saber onde você quer chegar para você ir já manipulando a expressão. Então, eu vou agrupar tudo que tem u e w. Então, ó, 3u1w1 mais 2u2w2. Eu só coloquei entre parênteses. Isso aqui não é vetor, tem um mais aqui no meio, ó. E o restante da expressão é 3v1w1 mais 2v2w2. Agora, note que esse primeiro parêntese é a imagem da função f de u com w. Olha, comparando aqui, é tudo comparação, tá? Comparem, então é f de u com w. O segundo parêntese é a imagem da função f de v com w, certo? Então, nós mostramos que f de u mais vw é f de uw mais f de vw, certo? Próximo axioma, queremos mostrar que o f de kuv é kf de uv. Vamos lá, mesma ideia. Como nós temos a operação aqui na primeira coordenada, vamos colocar as coordenadas dos vetores, fazer o cálculo. Ku1, U2. Então, ficou K1, Ku2, V1, V2. Então, o primeiro vetor está aqui, o segundo vetor está aqui. Aplica a regrinha, a lei de formação da função. Então, 3 vezes primeira coordenada do primeiro vetor, primeira coordenada do segundo vetor. Então, 3 vezes primeira coordenada do primeiro vetor vezes primeira coordenada do segundo vetor, mais 2 vezes segunda coordenada do segundo vetor vezes segunda coordenada do segundo vetor. Aqui nós temos um número real, onde todas as parcelas contêm o escalar k. O k foi colocado em evidência, e com isso a expressão que sobrou é exatamente a imagem da função f de uv, pela regrinha, pela lei de formação que foi dada, certo? Último axioma, vamos agora checar f de vv. O vetor com ele mesmo, podia ser u com u também, tá? Então, é o vetor com ele mesmo. Então, f de v1, v2 com v1, v2. Então, 3 vezes primeira coordenada do primeiro vetor vezes primeira coordenada do segundo vetor, mais 2 vezes segunda coordenada do segundo vetor vezes segunda coordenada do segundo vetor. Então, nós temos v1, v1 deu v1 ao quadrado, v2, v2 deu v2 ao quadrado. Todo número ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, ele é maior ou igual a zero, que está elevado ao quadrado. A soma de números maiores ou iguais a zero continua maior ou igual a zero. Então, nós chegamos à conclusão que o f de vv é maior ou igual a zero. Agora, note que pela expressão que a gente chegou, se v1 e v2 são iguais a zero, você vai ter v igual a vetor nulo. E isso vai implicar que f de vv vai ser 3 vezes 0 mais 2 vezes 0, que vai dar zero. Então, f de vv é igual a zero somente se o vetor for o nulo. Então, todos os axiomas estão satisfeitos. E a gente conclui que essa função dada aqui é um produto interno. Muito bem. Outro exemplo de produto interno, agora no conjunto das matrizes 2 por 2, é esse daqui, ó. Vamos entender. Nós temos aqui os vetores, matrizes quadradas de ordem 2, e a função definida pelo traço da U transposta vezes V é um produto interno. Olha, a U transposta, a linha é escrito como coluna. Então, U transposta é 1, o 2 aqui na primeira coluna, o 3, o 4 na segunda coluna. Aqui a gente não colocou o 1, o 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, porque são poucos elementos, então se você quisesse colocar A, B, C, D, poderia. Aí nós colocamos dessa forma aqui, tá? Então, o traço, você lembra o que é traço? O traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, primeiramente, tem que fazer a multiplicação aqui dessas duas matrizes, vai dar uma matriz quadrada de ordem 2. E a soma dos elementos da diagonal principal desse produto vai ser a lei de formação da função, a função produto escalar no conjunto das matrizes 2 por 2. Um espaço vetorial não tem apenas um produto interno, não. Como nós vimos ali no RN, que a gente definiu o produto interno euclidiano e o produto interno euclidiano ponderado, né? Esse aqui é apenas um exemplo de um produto interno no conjunto das matrizes. Outro exemplo agora no conjunto, no espaço vetorial dos polinômios. Então, nós temos aqui um polinômio de grau n, outro polinômio de grau n, e o produto interno definido aqui vai ser a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes.
Lembra que lá na aula passada nós estávamos relacionando, em uma lista de exercícios, a gente estava relacionando polinômios com vetores do Rn mais 1? Então, se a gente escrevesse esse P aqui como um vetor do Rn mais 1, as coordenadas seriam A0, A1, AN, B0, B1, Bn. E esse produto aqui, então, é o produto interno euclidiano, né? Que é a soma das multiplicações das coordenadas correspondentes. Outro exemplo, agora no conjunto das funções contínuas no intervalo AB. Então, aqui nós estamos relembrando o símbolo, ó, CAB é o espaço das funções contínuas no intervalo real AB. Nós vamos ter aqui uma função F1, o vetor F1 é uma função F1 de x, o vetor F2 é uma função F2 de x. A função definida pela integral de A até B de F1 de x vezes F2 de x dx é um produto interno no conjunto CAB. Esse produto interno aqui, ele é utilizado muito em equações diferenciais no estudo de séries de Fourier. Bom, vamos agora ver as propriedades que o produto interno satisfaz em um espaço vetorial. Tem várias propriedades aqui que a gente vai usar em operações que envolvem produtos internos. Então, olha só, f, se o vetor nulo estiver envolvido em uma das coordenadas do produto interno, o cálculo do produto interno vai ser sempre igual a zero. Se tiver um escalar em alguma das coordenadas do produto interno, esse escalar fica multiplicado pela função produto interno envolvendo apenas os vetores. Se tiver o escalar na segunda coordenada, ele também vai ficar multiplicando a função. Se tiver escalar nas duas coordenadas, os dois escalares vão ficar multiplicados aqui fora. Vamos escrever essa variação. Essa variação que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se a gente tiver f de K1, U, K2V, então isso aqui é K1, K2, F de UV, certo? Aqui está. É uma forma mais geral para essa letra B. Aqui nós temos F de U, soma na segunda coordenada. Então, nós vamos ter a soma dos produtos internos. U com cada vetor da segunda coordenada. Se a soma for na primeira coordenada, nós vamos ter a soma dos produtos internos. U com W, V com W. E se for subtração, a mesma regra se aplica, mas agora vai ser subtração, ó. U com W menos V com W. E se for na segunda coordenada, a mesma coisa, U com V menos U com W. E se tiver nas duas coordenadas a adição, você vai fazer a propriedade distributiva, ó. U com W, U com X. V com W, V com X. E se for subtração, igual. Faça um joguinho de sinais também, ó. U com W, U com X. Os dois ficaram negativos. U com W é positivo, né? U com X, como tem esse menos aqui, ó, ficou menos aqui fora. V com W ficou menos V com W. E agora V com X é menos com menos, olha. Menos com menos ficou mais. Mais V com X. Beleza? Bom, vamos aplicar isso tudo num exemplo, né? Então, olha só. Nós temos aqui uma função produto interno. E nós temos as informações que f de U é 2, f de VV é 3, f de UV é 4. E queremos calcular a imagem do produto interno de U menos 2V, vírgula, 3U mais 4V. Bom, nós vamos aplicar as propriedades do teorema. Então, olha só. Usando as propriedades do teorema, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos o primeiro membro, tem uma operação de vetores, o segundo membro do produto interno tem outra operação com vetores. Nós vamos fazer a propriedade distributiva aqui no primeiro membro, quer dizer, aqui no primeiro e segundo membro do produto interno. Então, vai ficar, ó, f de U com 3U, f de U com 4V, menos f de 2V com 3U, f de 2V com 4V. Então, tá aqui, ó. A próxima propriedade são retirar os escalares que nós temos na primeira ou na segunda coordenada ou nas duas. Então, aqui nós temos, na segunda coordenada tem o 3, saiu o 3, ficou só vetores aqui nos membros do produto interno. Aqui saiu o 4,
Aqui saíram o 2 e o 3. Vão multiplicar aqui fora. Aqui vai sair o 2 e o 4, ficam multiplicando aqui fora. Agora, a próxima propriedade nessa linha aqui é considerar que o produto interno de VU é igual ao produto interno de UV, né? Então, com isso, nós vamos poder fazer a operação desse produto interno aqui da segunda parcela com a terceira parcela. Mas primeiro nós fizemos as multiplicações. Então, ficou aqui, ó, 2 vezes 3 ficou 6, 2 vezes 4 ficou 8, fizemos a substituição do F de VU por F de UV. Agora, vamos operar 4 menos 6, então ficou menos 2F de UV. Agora, já terminamos, nós desenvolvemos ao máximo até ficar um vetor no primeiro membro, um vetor no segundo membro, um vetor no primeiro membro, no segundo membro, e assim com todos os parcelas. Agora, vamos ver as informações que foram dadas, ó. F de UU é 2. F de VV é 3 e F de UV é 4. Então, fizemos todas as substituições aqui, 3 vezes 2 menos 2 vezes 4, menos 8 vezes 3. Então, nós temos 6 menos 8, menos 24. Menos 8 com menos 24 dá menos 32. Menos 32, vamos retirar 6. Menos 32 menos 2, 30, menos 4, menos 26. Então, tá aqui o resultado, que é a imagem deste produto interno dado. Bom, continuando aqui com a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o comprimento ou norma. O nome mais usado é norma. Então, falou de vetores, a gente vai usar norma. Alguns livros denotam essa norma com uma única barrinha. Porém, nós vamos usar uma única barrinha para números reais. Por exemplo, módulo de 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2 também. Norma vai ser usada para vetores, então 2 barrinhas para vetores. Existem livros que usam uma barrinha só para vetores, mas vocês vão ficar atentos quando tem aqui vetor dentro, não quer dizer, é diferente de número real, tá? Quando nós falamos então de norma de vetor, nós estamos querendo falar de comprimento do vetor, e esse comprimento vai ser dado por uma fórmula. Que fórmula que é essa? É uma fórmula que envolve o produto interno. É a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Nós já estudamos a norma lá em vetores de geometria analítica, né? Que vocês viram lá que a norma usando... A gente não falava de produto interno, lá nós já definíamos como sendo a soma das coordenadas a soma do quadrado das coordenadas correspondentes. Por exemplo, se V é igual a XY, a norma de V, a gente já dizia que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós vamos chegar nessa expressão aqui daqui a pouco. Vamos só entender, então, as raízes desta definição. Então, tá aqui, ó, as raízes dessa definição. Quer dizer que a norma de um vetor é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. E a distância, que também a gente já estudou, a distância é a norma, a distância de U até V é a norma de V menos U. E norma, pela definição anterior, é a raiz quadrada do produto interno da função com ela mesma. Quer dizer, do vetor com ele mesmo, certo? Bom, só um parêntese aqui, ó. Dessa expressão, norma de V igual a raiz quadrada de F de VV, do produto interno de V com V, nós vamos tirar essa relação aqui, que ela é bem importante. Essa relação aqui, ela pode ser usada em alguns momentos, até na resolução de exercícios. Então, a norma ao quadrado é igual ao produto interno da função do vetor com ele mesmo, certo? Nós vamos utilizar esta expressão em alguns exercícios. Exemplos, então, exemplos aqui de norma e distância. Você vai ter que agora verificar qual é o produto interno que está sendo utilizado no espaço vetorial. Então, quando o produto interno for o euclidiano, essa definição de norma e distância coincide com aquela usual que a gente já trabalhou. Então, olha só, se for o produto interno euclidiano, a norma do vetor é a soma do quadrado das coordenadas. É a raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas. E a distância? A distância você vai fazer, a distância será de U até V, V1 menos 1 ao quadrado, raiz quadrada de V1 menos 1 ao quadrado, mais V2 menos o 2 ao quadrado, mais Vn menos o n ao quadrado. Por quê? Porque vem desta definição de norma, que a distância é a raiz quadrada
do produto interno de V menos U. V menos U, você vai fazer a subtração das coordenadas correspondentes. Como é o vetor com ele mesmo, produto interno, essas multiplicações aqui, as parcelas coincidem e as parcelas ficam ao quadrado. Bom, para aplicar esses conceitos, vamos trabalhar neste exemplo, onde nós vamos calcular a norma de U e a distância de U a V. Bom, lembrando a definição, então, se U tem as coordenadas 1, U, 2, U3, a norma de U, usando o produto interno euclidiano, é a raiz quadrada de U ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Então, olhando aqui as coordenadas correspondentes, olha, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, continuando, mais menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter 4 mais 1 mais 9. Lembrando, ó, que número negativo elevado à potência par, o resultado é sempre positivo. Então, aqui nós vamos ter raiz de 14. Pode deixar em forma de raiz, não precisa extrair a raiz, não, se não tiver raiz exata. Mas sempre que for possível simplificar, simplifiquem, tá? Agora, continuando, a distância de U a V, então nós temos as coordenadas de U, o 1, o 2, o 3. As coordenadas de V, V1, V2, V3, a distância de U a V é a raiz quadrada de V1 menos 1 ao quadrado, mais V2 menos o 2 ao quadrado, mais V3 menos o 3 ao quadrado. Nós vamos substituir as coordenadas correspondentes. Então, ó, 0 menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos da fórmula e menos 1 da coordenada. Então, menos com menos ficou mais. Então, é 4 mais 1 deu 5. Ao quadrado, 25. 7 menos 3 dá 4. Ao quadrado, 16. Então, somando aqui, nós vamos ter raiz de 45. Fatorando 45, você vai ter... 45 é 9 vezes 5, né? Então, 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 5. E esse 3 ao quadrado, você pode simplificar com radical, fica 3 raiz de 5. Continuando com os nossos exemplos, vamos ver agora um produto interno no conjunto das funções contínuas no intervalo de 0 a 2π. Na letra A, nós vamos calcular o produto interno de f1 e f2, onde f1 é cosseno de x e o f2 é cosseno de 2x. Então, olha só, a função que nós estamos considerando, o produto interno, é a multiplicação, é a integral de 0 a 2π da multiplicação das funções. Então, nós temos aqui cosseno de x e cosseno de 2x. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π de cosseno de x e cosseno de 2x. Aqui vocês vão relembrar alguns métodos de integração, começando aqui por integração por partes. Então, por exemplo, nós vamos considerar aqui função f(g) dx, vai ser a integral de u vezes v menos v du. Nós vamos chamar, por exemplo, comparando aqui com as funções que a gente tem, nós escolhemos o cosseno de 2x para ser u. Então, nós vamos ter du igual a menos 2 seno de 2x, derivou o cosseno de 2x. E o nosso dv vai ser o cosseno de x dx. Aí aqui nós vamos integrar para encontrar v. Então, v é seno de x, que é quem você derivou para obter cosseno de x. Então, nós vamos voltar lá na função. Nós desconsideramos aqui os intervalos e vamos colocar os intervalos só no final. Então, vamos lá, ó. Cosseno de x, cosseno de 2x dx vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, u vezes v é cosseno de 2x vezes seno de x, menos v é seno de x, e o du é menos 2 seno de 2x. Ó, esse menos do du com o menos da fórmula ficou mais. E esse 2, que é uma constante, já veio para fora da integral. E dentro da integral vai ficar seno de x, seno de 2x dx. Agora, nós vamos usar aqui uma ferramenta que são o produto notável não, a relação trigonométrica do seno de A mais B. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E então, se a gente tem seno de x mais x, isso vai ser seno x cosseno x mais seno x cosseno x, que vai ser igual a 2 seno x cosseno x. E seno de x mais x é o seno de 2x. Então, esse seno de 2x que nós temos aqui, a segunda função que está multiplicando, nós podemos escrevê-lo como sendo 2 seno de x cosseno de x. Então, nós vamos reescrever a integral assim, ó. Cosseno de x, cosseno de 2x dx é igual cosseno de 2x, seno de x, mais 2 vezes seno de x, vezes 2 seno de x cosseno de x. Esse 2 vem para fora da integral, multiplica o 2 que fica 4,
E aqui nós vamos ter seno vezes seno, que vai ficar seno ao quadrado de x. E aqui tem esse cosseno que é este que apareceu aqui, né? Muito bem. Agora, notem que este termo que está dentro da integral, cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, é a derivada do seno ao cubo de x. Pela regra da potência, vai ficar 3 vezes seno de x, elevado a 3 menos 1, né, que vai dar 2, vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Então, ó, só substituindo aqui essa integral pela sua função primitiva, a gente está só excluindo o c aqui, né, o k, porque nós vamos ter aqui uma integral definida. Bom, então aqui está a expressão da integral, e agora aplicando os limites de integração, vamos substituir primeiro 2π, então vamos ficar com, ó, 2 vezes 2π, deu 4π, então cosseno de 4π, seno de 2π, mais 4 vezes, aqui é um mais, né, gente, coloquei menos, vamos só trocar aqui por mais 4 vezes seno ao cubo de 2π sobre 3, menos o limite de integração da função do limite inferior, cosseno de zero, seno de zero, mais 4 vezes seno ao cubo de zero. Aqui, pessoal, como tem essas multiplicações por seno e o seno de 2π e o seno de zero são iguais a zero, o cálculo todo deu zero, certo? Muito bem. Então, continuando agora o item B, nós vamos calcular a norma das funções. Nós vamos fazer aqui a função f1 e deixar a f2 como exercício para vocês, tá? Então, a norma, o que é a norma que a gente definiu lá atrás? Não é a raiz quadrada do produto interno da função com ela mesma? Então, aqui nós vamos ter, ó, a raiz quadrada do produto interno de f1 com f1. O f1 é cosseno de x. Então, vai ficar integral de zero, e o produto interno é a integral, né, de 0 a 2π da multiplicação das funções. Então, integral de 0 a 2π de cosseno de x vezes cosseno de x, que ficou a integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de x. Tudo isso está elevado a meio. O cosseno ao quadrado vai ser calculado aqui, a integral desse cosseno ao quadrado, usando a relação trigonométrica cosseno de a mais b. Cosseno de a mais b é cosseno de a, cosseno de b, menos seno a, seno b. Então, cosseno de x mais x é cosseno de 2x, que vai ser igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Muito bem. Aí a gente isola o cosseno ao quadrado de x, então ficou cosseno ao quadrado de x, é cosseno de 2x mais seno ao quadrado de x. Mas o seno ao quadrado de x, pela relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, a gente pode isolar o seno ao quadrado e nós vamos ter 1 menos cosseno ao quadrado de x. A gente vai substituir ali e vai ficar então com a expressão cosseno ao quadrado de x é cosseno de 2x mais 1 menos cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Agora, o que nós temos aqui? Esse cosseno ao quadrado de x passa para o primeiro membro, vai somar com o cosseno ao quadrado que já tem no primeiro membro. Vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x igual a cosseno de 2x mais 1. Esse 2 passa dividindo e nós vamos ter a expressão 1 sobre 2 que multiplica 1 mais cosseno de 2x. Então, vamos voltar lá em cima e substituir, ó, aqui nessa expressão. Então, a norma de f1 vai ser essa integral elevada a meio. Aqui a gente esqueceu de colocar o elevado a meio. Vamos colocar agora, ó. Então, aqui nós vamos ter elevado a meio. Aqui também está tudo elevado a meio. Elevado a meio. E aqui também, ó, vai ficar tudo elevado a meio. E aqui vai ser, então, uma raiz de π. Raiz de π. Certo? Então, nós vamos ter, ó, ficou aqui 1 sobre 2, que é essa expressão, 1 mais cosseno de 2x. Dividimos aqui na integral de cada parcela dessa soma. Então, a integral de 1 dx é x. Então, tem esse 1 sobre 2 aqui multiplicando. Então, ficou x sobre 2. Avaliado de 0 a 2π, mais o cosseno de 2x. Aqui nós vamos ter, ó, quando você deriva seno de 2x sobre 2, você vai ter cosseno de 2x, porque a derivada do seno de 2x é 2 cosseno de x. 2 cosseno de 2x. Como não tem o 2 aqui na frente, significa que está dividido por 2. Então, ficou, ó, 1 sobre 4 seno de 2x, ou seno de 2x sobre 4, avaliado de 0 a 2π.
Então, nós vamos ter, substituindo os limites de integração, 2π sobre 2 menos 0 sobre 2. E para este aqui, nós vamos ter seno de 4π sobre 4 menos seno de 0 sobre 4. O seno de 4π dá 2 voltas no ciclo trigonométrico. Então, vai cair no zero novamente. Então, no zero ou no 2π. Vai ser 0, aqui vai ser 0 também. E nós vamos ter, então, π, 2π sobre 2, que vai dar só apenas π. Está elevado a meio, então nós temos aqui raiz de π. Esse é o comprimento da função cosseno de x, utilizando o produto interno nesse espaço vetorial. Bom, continuando, vamos ver agora algumas propriedades de norma. Então, olha só, a norma de uma função é sempre positiva, porque se diz respeito a comprimento. Esse comprimento ou norma vai ser zero apenas se a função for a função vetor nulo. Apenas se a função não, desculpa, apenas se o vetor for o vetor nulo. Quando você tem um K multiplicando o vetor, aqui nós vamos ter, vamos colocar aqui uma norma aqui nesse K, esse K é um número real. Se esse K for positivo, ele sai da norma, ele vai sair positivo. Se esse K é negativo, quando sai da norma, ele vai sair positivo. Então, vai estar aqui, ó, norma de K, V. Norma de K, módulo de K, norma de V, certo? O K sai do produto interno, fica só norma de V. E aqui nós temos a desigualdade triangular, que a soma de dois vetores é menor ou igual, a norma da soma de dois vetores é menor ou igual que o comprimento do primeiro vetor mais o comprimento do segundo vetor. Essa desigualdade triangular, ela tem toda a relação aqui com a soma de vetores, olha. Então, isso aqui tem vetor U, aqui vetor V. Aqui é o vetor soma, U mais V. Está dizendo que o comprimento do vetor soma é menor do que o comprimento do U mais o comprimento de V. Pensando em percorrer uma distância, se a gente quer percorrer a distância de A até B, é mais rápido, é uma menor distância ir por esse segmento aqui do que dar a volta pelo segmento U e depois pelo vetor correspondente a U e depois pelo vetor correspondente a B. Você anda mais, você percorre uma distância maior se você passar, vamos colocar um ponto C aqui, se você passar pelo ponto C, certo? Aqui nós temos propriedades da distância muito semelhantes com a propriedade do módulo, da norma, né? Então, aqui, ó, distância de U até V é sempre positiva, maior ou igual a zero. A distância de U até V só vai ser zero se os vetores forem iguais. A distância de U a V é igual à distância de V a U. E a desigualdade triangular, que tem a mesma interpretação que aquela que a gente viu ali atrás. Distância de U a V é menor ou igual que a distância de U a W mais de W a V. Ou seja, que ele acrescentou, você quer ir de U a V. Se você acrescentar um vetor W, se você pretende passar por W, você vai percorrer uma distância maior do que se você for diretamente do U para V, certo? Agora, nós temos aqui um teorema que diz o seguinte: se o produto escalar, se f de UV é um produto interno entre dois vetores não nulos no espaço vetorial V, e θ é o ângulo entre esses vetores, então é válida a seguinte relação: o cosseno de θ é igual ao produto interno de f de UV dividido pela norma de U, norma de V, para θ de 0 a π. Nós vimos essa relação lá no espaço vetorial euclidiano, que são os RNs, né? Nós vemos para o R2 e para o R3 em VGA, onde aqui no numerador nós temos o produto escalar, né? Então, por esse teorema acima, se você quer encontrar o ângulo entre os vetores, esse ângulo é definido por essa relação aqui, ó. É o arco cosseno dessa fração, que é o produto interno de U com V, dividido pela norma de U, norma de V. E para aplicar essa relação, nós vamos fazer esse exemplo. Nós vamos calcular o ângulo entre os vetores U e V, utilizando o produto interno euclidiano.
Então vamos lá, olha só. A relação que nós iremos utilizar é esta do cosseno de θ, o escalar V dividido pela norma de U, norma de V. Aqui eu já coloquei escalar porque no produto interno euclidiano, o produto interno euclidiano coincide com o produto escalar, né? Então nós vamos multiplicar as coordenadas correspondentes e somar. Então, 2 vezes 0, menos 1 vezes 4 e 3 vezes 7. Somamos, tá aqui o resultado. Agora, a norma de U é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, usando as coordenadas de U, nós vamos ter 4, 1 e 9. Aqui está a norma de U. Norma de V, a soma das coordenadas ao quadrado. Somamos. Aí, no denominador, nós vamos multiplicar as normas. Então, multiplicou aqui as normas. E agora, voltando na relação, nós vamos ter cosseno de θ igual a 17 sobre raiz de 910. Agora, aplica a função inversa do cosseno em ambos os membros. Então, o θ é o arco cosseno de 17 sobre a raiz de 910. Bom, nossa próxima definição diz o seguinte. Seja f de UV um produto interno entre dois vetores não nulos. Nós vamos dizer que esses vetores são ortogonais se o produto interno entre eles for igual a zero. Essa definição aqui está totalmente relacionada com o resultado do teorema anterior que nós vimos, né? Que diz que o cosseno do ângulo entre vetores é o produto interno entre os vetores dividido pela norma dos vetores, produto da norma, né? Vejam só, se o ângulo entre os vetores é 90 graus, o cosseno vai ser igual a zero. Esse denominador aqui é um número diferente de zero, passa multiplicando o zero, que vai chegar nessa relação aqui, produto interno igual a zero, tá? Então, para a gente aplicar essa definição, veja esse exemplo 12. Ó. Utilize o produto interno euclidiano e calcule o valor de A para que U e V sejam ortogonais. Então, aqui é a aplicação imediata da definição anterior. Para que os vetores sejam ortogonais, o produto interno deles tem que ser igual a zero. Então, nós fizemos aqui produto interno. Aqui já colocamos o produto escalar, né? Porque se trata de espaço euclidiano, é o R3, né? Então, 1 vezes 2, mais A menos 1 vezes 1, e menos 1 vezes 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2, com mais 2 dá 0, então A tem que ser igual a 0. Bom, pessoal, então, nossa aula termina por aqui, e agora todos vocês devem fazer exercícios para fixar tudo que a gente estudou nesta aula. Até a próxima!